Olá pessoal, esse é Literatura para a Vida, eu sou Luciane Raposo e hoje quero falar sobre um dos pilares da vida de leitor. É muito comum nos dias de hoje a gente acompanhar e mesmo admirar pessoas que parece que estão sempre numa corrida infinita para lerem o máximo de livros possíveis no ano. Tem aqueles rankings, aquelas relações que na verdade deveriam servir para que nós refletíssemos se nós gostamos de ler um determinado gênero, se acrescentamos aquele gênero durante o ano, se deixamos de utilizar aquela temática que gostaríamos, se há alguma coisa nesse sentido. As listas de leituras do ano deveriam servir para nos inspirar e também para corrigir algumas rotas, como por exemplo, eu queria ter lido mais ficção, eu queria ter lido mais poesia, queria ter conhecido determinado autor, mas o que a gente vê muitas vezes é um empilhar de livros, assim como há um fenômeno no Brasil de empilhamento de diplomas. Você vai fazendo um curso torto à direito, tentando garantir uma excelência que vem com o tempo, com a construção, com a conexão. Tudo isso requer tempo. E a releitura é uma atividade, é um instrumento, é uma habilidade, é um hábito que todo leitor deveria ter. A releitura conecta você com o conhecimento, geralmente tempos depois que você já fez a primeira leitura, às vezes 1 ano, 2. Esse eu não estou relendo, esse aqui que é um dos favoritos da minha vida. Comprei esse livro num sebo. Esse projeto é bem bacana, se você sabe fazer curadoria de livros interessantes. Ele é de um autor australiano que escreveu baseado em fontes em Londres, e é alguém que entende mesmo de escrita. Então, é um livro que eu comprei há 11 anos atrás, acho que já até mencionei que estava relendo esse livro aqui no canal, mas é um livro que está fazendo todo sentido novamente, conectando com os meus estudos de historiografia, com os livros de ficção que eu escrevo, tem tudo a ver. Mas não é só com relação a isso. Às vezes a gente relê um livro e fica com medo de reler porque vai perder aquele sentimento de que ele era maravilhoso. Mas são coisas que acontecem. Conforme nós vamos amadurecendo, nós deixamos de gostar de algumas coisas e começamos a gostar de outras. Não significa que tudo está errado, não significa que todas as outras pessoas que gostam de determinadas coisas estão erradas. Claro que existem coisas que são totalmente incabíveis na vida de um adulto. Mas, de modo geral, o que acontece é que a gente começa a fazer uma curadoria, nós nos tornamos mais sofisticados. E sofisticação é algo que simplifica e traz mais qualidade a todas as áreas da vida. Mas, nesse sentido, a releitura é muito combatida, principalmente em redes sociais, ligadas teoricamente à promoção da leitura. Pelo menos no Brasil eu vejo muito isso. Aquela rede Scooby, eu excluí minha conta alguns anos atrás, primeiro porque eu não conseguia marcar as leituras e depois porque eles faziam uma campanha dizendo que estavam dando dicas para que a pessoa lesse mais. Entre as dicas estavam: não releia livros. É como você não querer encontrar um amigo que você já encontrou, você precisa fazer novos amigos. Talvez tenha conexão com aquela ideia de pessoas que têm milhares de amigos no Facebook, no Instagram, sei lá o quê, mas na verdade não conhece a maioria. E nem se conecta com essas pessoas. Hoje em dia, quem tem uma vida ativa, e quando eu falo vida ativa, não só de trabalho, tem uma vida interessante, dificilmente tem tempo para acompanhar diariamente 2, 3 horas parado diante de uma rede social. Quem faz isso é porque provavelmente a vida não está tão interessante. Mas o que eu quero dizer é que a releitura é um instrumento para o amadurecimento do leitor e de quem quer desenvolver um pensamento crítico e reflexivo, discernimento, conhecimento, maturidade emocional, intelectual, espiritual, social, de qualquer sentido. A leitura de ficção nos ajuda tanto quanto a leitura de não ficção. Aqui eu tenho o primeiro livro que eu li sozinha na minha vida, O Caso da Borboleta Tíria. A Lúcia Machado de Almeida é uma das minhas autoras infantis favoritas. A série Vagalume é maravilhosa. Na minha opinião, a melhor série de livros infantos juvenis que já foram escritos e publicados no Brasil.
E eu li esse livro, eu tinha 7 para 8 anos, não me lembro exatamente, mas lembro da noite em que eu terminei de ler, lembro do encanto, lembro que eu não conseguia olhar para os lados porque eu estava mergulhada naquelas cenas finais, uma história que se passa na floresta. Foi quando eu comecei a aprender um pouco sobre insetos, porque a história se passa toda no reino dos insetos. É fantástico. E é um cozy mystery. E é uma releitura que funcionou super bem. Há 2 anos atrás eu encontrei essa edição, que não é original, não tem as ilustrações internas, mas tem a capa, tem todo o estilo, o texto foi preservado, tem uma pequena biografia da autora também excelente. E a releitura funcionou super bem. Então, quando nós nos dispomos a reler um livro, precisamos lembrar que esse é um dos melhores instrumentos para a consolidação dos nossos conhecimentos, para a consolidação da nossa maturidade emocional, intelectual, pessoal, para as nossas relações, para os nossos talentos. Numa época em que fala-se tanto que o repertório cultural, e aí cultural não tem a ver só com questões de literatura ou questões que nós achamos muito formais, conhecimentos muito formais. O repertório cultural tem a ver com um conjunto de conhecimentos que a gente consegue conectar e construir conhecimentos, ideias, maturidade. Eu trabalho com isso em sala de aula com as minhas 3 turmas e funciona super bem. Então, o repertório faz com que você desenvolva assim, o superpoder de ir além do óbvio. E quando você relê os livros, você tem novas conexões. Você já está numa fase diferente, está aprendendo coisas novas, você tem nova bagagem e também vai associando conhecimentos que já tinha. Quando você se limita apenas a ler determinado livro e depois descartar porque você precisa ler o próximo, é como se fosse uma corrida. Eu já falei isso aqui no início do canal. Nós não estamos numa corrida. Não me interessa o que os outros estão lendo, a não ser para pegar dicas. Mas é como se você estivesse construindo o alicerce da sua casa, do seu palácio, do seu castelo, seja lá o que for, que você use como metáfora para associar a construção do conhecimento, que é uma construção para a vida. Tem a ver com a regulação emocional também, porque você se conecta com o livro que é querido, então muitas vezes é algo que evoca memórias, que consolida ideias, lembranças, que traz um conforto. Eu tenho meu comfort book que eu leio todos os anos. Vai ter um presente do meu avô há muitos anos atrás. Mas a releitura ela é um instrumento que não só constrói, mas fortalece os alicerces. E quem não tem alicerces não só não constrói uma vida de leitor, também não constrói uma vida significativa.